pode ser visto sob dois prismas. Os números ordinais, ou simplesmente ordinais, são, portanto, os números usados para assinalar uma posição numa sequência ordenada. Então, contar um conjunto é associar a cada elemento do conjunto um termo na ordem dos números naturais. Portanto, diferente de nossos ancestrais, para saber quantos elementos tem um determinado conjunto, não precisamos associá-lo a outro conjunto, nós simplesmente contamos os elementos. Então, para que uma aritmética exista, precisamos somente dos números cardinais e do conceito de ordem, ou seja, que todo número tem um sucessor. Ainda hoje, para muitas tribos, números significam os números de contar. Realmente, para alguém que somente precisa saber quantos objetos lhe pertencem, os números de contar, os inteiros positivos ou números naturais, são suficientes. Cedo ou tarde, entretanto, essa pessoa terá de fazer medições do terreno que ocupa, ou sua área plantada, ou da distância até a cidade, e é muito improvável que essas medidas resultem em números inteiros. Então, serão necessárias as frações. As frações já eram conhecidas dos egípcios e dos babilônios, mas foram os gregos que, influenciados por Pitágoras, tornaram as frações o pilar central da matemática e da filosofia. Os pitagóricos acreditavam que tudo no mundo, da física até a arte, pode ser expresso em termos de frações, isto é, números racionais. Essa crença provavelmente se originou pelo interesse dos pitagóricos pelas leis da harmonia musical. Disse que Pitágoras descobriu uma relação quantitativa entre o comprimento de uma corda vibrante e o nível de som que ela produz. Quanto menor a corda, maior o nível. Ele descobriu que os intervalos entre as notas musicais correspondem a simples relações entre os comprimentos das cordas. Por exemplo, uma oitava corresponde à relação 2:1, uma quinta à relação 3:2, uma quarta à relação 4:3 e etc. Ele interpretou essa descoberta como significando que não só as notas musicais são governadas por frações, mas todo o universo, pois para os gregos a teoria da música tinha o mesmo status que as ciências naturais e a matemática. Portanto, Pitágoras pensava que se a música é baseada em números racionais, todo o universo também deveria sê-lo. A escola pitagórica era muito mais que um fórum de discussões filosóficas. Ela era uma ordem mística cujos membros eram obrigados a estritas leis de segredo. Os pitagóricos não mantinham documentos escritos de suas discussões, mas os que discutiam teve enorme repercussão no pensamento científico europeu até o Renascimento. Os números racionais dominavam a visão grega do mundo, assim como o pensamento racional dominava sua filosofia. O nome grego para racional é logos, de onde deriva o moderno sentido da palavra lógica. A escola pitagórica classificava a matemática em 4 grupos: aritmética, música, geometria e astronomia. A música, naturalmente, não é mais considerada como um ramo da matemática. Hoje temos a análise, engloba a teoria das funções, o cálculo, etc., e ainda o estudo dos problemas ligados às probabilidades, como mais 2 fontes de ideias na matemática. Não foram unicamente os argumentos filosóficos dos gregos que fizeram dos números racionais do tipo m sobre n o ômago da matemática. Uma propriedade que distingue esses números dos inteiros é que eles são densos. Por denso queremos dizer que entre 2 frações quaisquer, não importa quão próximas, pode ser inserida uma outra fração. Por exemplo, entre as frações 1 sobre 11 e 1 sobre 12, podemos inserir a fração 2 sobre 21. Genericamente, se temos as frações 1 sobre p e 1 sobre q, sempre podemos inserir 1 sobre p mais 1 sobre q dividido por 2. Então, entre 2 frações, podemos inserir infinitas novas frações. Consequentemente, podemos expressar qualquer resultado de uma medição em termos de números racionais. Isso é assim porque a precisão de uma medição é limitada pelos nossos instrumentos de medição. O máximo que podemos esperar é alcançar um resultado aproximado, para o qual os números racionais são inteiramente suficientes. A palavra denso reflete a forma como os números racionais são distribuídos ao longo de uma linha numerada. Pegue qualquer segmento de reta, não importa quão pequeno,
ele será sempre ocupado por infinitos pontos racionais, isto é, pontos medidos que a partir da origem terão comprimentos iguais a números racionais. Assim, nada mais natural que concluir, como os gregos fizeram, que a linha inteira é ocupada por pontos racionais. Mas em matemática o que parece ser natural, muitas vezes é uma conclusão falsa. Um dos eventos mais espetaculares da história da matemática foi a descoberta que os pontos racionais, apesar de densos, deixam buracos na reta, pontos que não correspondem a números racionais. Portanto, eles não são tão densos assim. A descoberta que raiz de 2 não é um número racional deixou os pitagóricos em estado de choque, pois aqui tínhamos um ponto que podia ser marcado na linha com régua e compasso, mas que não correspondia a nenhum número racional. Por exemplo, construindo um triângulo retângulo com catetos iguais a 1. Tão grande foi a revolta que os pitagóricos se recusaram a pensar a raiz de 2 como um número, chegando ao ponto de dizer que a diagonal de um quadrado de lado igual a 1 tinha comprimento indefinível. A lenda conta que um dos discípulos de Pitágoras, que embora tendo que manter segredo dessa descoberta, revelou ao mundo, foi então convidado a um passeio de barco e jogado ao mar para a morte. Das 4 operações fundamentais da aritmética, a mais interessante é sem dúvida a divisão. O processo de divisão de 2 números se dá até que o resto se torne menor que o divisor. Por exemplo, 57.830 dividido por 28, nós temos o dividendo igual ao divisor vezes o quociente mais o resto, em que o resto 10 é menor que o divisor 28. Podemos representar algebricamente o processo de divisão de A por B por essa expressão A igual a BQ mais R, com A e B inteiros maiores que zero, sendo Q o quociente e com o resto R entre B e zero. Chamamos de máximo divisor comum, o MDC, ao maior inteiro que divide exatamente A e B, usando essa notação MDC, entre parênteses, A, B. Veja estes exemplos. Entretanto, quando A e B são grandes, o processo de determinar o MDC, por tentativa e erro, é trabalhoso. O algoritmo euclidiano é um método de abreviar esse processo. Ele nos diz que se A igual a BQ mais R, então o MDC de AB é o MDC de B e R. Por exemplo, ao dividir 92 por 6, temos 92 igual a 6 vezes 15 mais 2. Então o MDC de 92 e 6 é igual ao MDC de 6 e 2, que é igual a 2. Portanto, qualquer divisor de A e B é também divisor de B e R. E dentre estes está o MDC. Veja este exemplo. Ao conjunto dos números inteiros mais as frações, chamamos de conjuntos dos números reais Q. Será que é possível representar o conjunto de todos os números racionais, isto é, todas as frações, numa linha como fizemos com os naturais e os inteiros? Numa linha não é possível, mas numa tabela sim. Considere os números racionais ordenados de maneira tal que na primeira coluna apareçam todas as frações com o numerador igual a 1. Na segunda coluna, todas as frações com o numerador igual a 2, e na terceira coluna, todas as frações com o numerador igual a 3 e assim por diante. Ao mesmo tempo, na primeira linha, todos os denominadores são iguais a 1, na segunda linha, todos os denominadores são iguais a 2, na terceira linha são iguais a 3 e assim por diante. Dessa forma, eliminando os valores repetidos, como 3 sobre 3 igual a 1 e 2 quartos igual a meio, todos os números racionais estarão listados nessa tabela uma única vez. As frações contínuas. Um número pode ser representado de várias maneiras. Por exemplo, o número 0,5 também pode ser escrito 1 sobre 2, bem como 3 sobre 6. A escolha da melhor representação irá depender de como o número será utilizado ou de quais operações serão realizadas. Expressões da forma A mais 1 sobre B mais 1 sobre C mais 1 sobre D, etc., onde A, B, C e etc. são inteiros positivos, levam o nome de frações contínuas.
Os números a, AB, ABC e etc. são chamados de convergentes da fração contínua, que serão representados dessa maneira. Por exemplo, os números 221 e 41, vamos aplicar um processo chamado o processo algoritmo euclidiano. Então veja aqui, 241 igual a 5 vezes 41 mais 16, 41 igual a 16 vezes 2 mais 9, e assim por diante, até que 221,41 igual a 1. Dessas equações, podemos derivar a seguinte sequência: 221 dividido por 41 igual a 5 mais 16, 41, que é igual a 5 mais 1 sobre 41, 16, e assim por diante. Como vimos, o resultado de uma divisão de números inteiros pode ser um valor exato, como por exemplo 2/5 igual a 0,4, ou uma fração, cujos termos decimais se repetem indefinidamente, como por exemplo 1/3 igual a 0,333 e etc. Toda fração envolvendo números racionais tem que ser de uma dessas duas formas, isto é, ela não pode ser expressa numa expressão decimal que nunca se repete, como por exemplo 0, 12, 12, 31, 23, 41, 23, 45 e etc. Já os números irracionais, que são representados por frações decimais não periódicas, podem ser representados por frações contínuas periódicas, como por exemplo a raiz de 6, que escrevemos dessa forma. Muitos números algébricos irracionais produzem frações periódicas relativamente simples, por exemplo esses daqui. Π também pode ser representado como uma fração contínua, nesse caso não periódica. E veja alguns exemplos de frações contínuas.